próxima prova que vai ter, vai ser a de história, tá? Então, o que nós vamos fazer? Na prova de história hoje, na matéria de história hoje, nós vamos fazer um pequeno resumo. Uma recordação, uma revisão para vocês poderem fazer a prova, tá? As nossas provas começam quarta-feira, como eu disse lá no início. Então, nós vamos pegar um pouquinho aqui de história, só para mim fazer uma revisão, tirar algumas dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me mandar aí, tá? No privado, que eu vou responder para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa aqui primeira aqui matéria de história vai ser a formação das cidades. Como a gente já tinha visto, né, a formação da cidade, nós vamos começar aqui com um textozinho da casa, né? Então, como que a gente que se formou a cidade? Primeiro a gente vai falar um pouquinho das moradias, né? Que existem, né, lógico, diferentes tipos de moradia, né? Diferentes tipos de lugares também que a gente mora. E todo mundo precisa de uma casa, de um lugar, de alguma coisa que nos proteja o quê? Do frio, que nos proteja do calor, que nos protejam de animais que possam, né, entrar na nossa casa, nos proteger, né? A nossa casa nos protege, não é mesmo? Quando a gente está na rua, quando a gente fica em casa, você está protegido, né? Principalmente nesses dias, né, de vírus que a gente está tendo aí, nesses meses que a gente está em casa. Por que pede para ficar em casa? Porque em casa é só vocês que ficam. É o lar de vocês, é o lugar de vocês. Então, existe vários tipos de moradia. Então, nós vamos aqui aprender, né, alguns tipos, tá? Nós temos a casa de palafita, que é essa aqui, ó. A casa de palafita, ela fica o quê? Suspensa. Por que ela fica suspensa? Porque quando tem a cheia, que é o aumento do rio, o rio sobe. E se ela não tiver esses paus aqui, ó, tá vendo aqui embaixo, essas barras aqui de madeira, o que vai acontecer se o rio subir? Vai entrar dentro da casa. Então, eles já fazem a casa no alto para poder, quando o rio encher, né, ele não entra dentro de casa. Depois nós temos a casa em estilo enxaimel. Olha, vocês podem observar que ela tem o telhado aqui, né, de telha. Ela pode ser feita madeira com também o tijolo, tá? É um tipo de casa mais assim, né, de colônia, ó. Geralmente, né, em campos. E aí nós vamos ter a casa também, né, que a gente vê muito também da Imba, né, dos povos Imba, que é o quê? Que é feita de pau, né, de madeira e barro. Olha só, né? Ai, será que quando chover não desmancha esse barro? Pode ser que sim, mas tá vendo lá, ó, é de barro. E nós temos também, né, essas casas de turfa. As casas de turfas, né, são aqui, ó, as casas que tem em cima delas capim, né? Tem grama em cima da casa. Por quê? Porque é lugares muito frios e que protegem elas também um pouco do frio. Tá vendo? Então, a casa de turfa, ok? Tá, esses aqui são alguns tipos de moradias. Vocês sabem que tem outros tipos de moradia, casas normais que a gente mora, prédios, né? Sítios que tem aquelas casas mais assim rústicas. Nós temos vários tipos de moradia. Essas moradias aqui são o quê? Um pouco diferente que a gente não está acostumado a ver. Por isso que foi citado elas, ok? Ok. Então, nós temos aqui, ó, habitações. Nós temos um lado, né, da cidade, olha aqui, dá para ver os prédios, né, um lado habitado por pessoas que têm melhores condições, né, de dinheiro.
E aqui, ó, são casas mais simples, né? De pessoas que são mais pobres, que necessitam mais e não conseguem fazer uma casa e morar numa casa tão aconchegante assim, tá bom? Nós temos aqui a periferia, que a gente pode chamar de periferia, e os bairros mais luxuosos, tá? Bom, aí nós temos também as cavernas, que antigamente as pessoas moravam o quê? Nas cavernas, nos primeiros tempos, né, da humanidade, não tinha-se casas assim, eles não pensavam em fazer num lugar, né, uma casa. Então nós tivemos as primeiras moradias, que a gente pode ver que é o quê? Umas casas, umas cavernas que as pessoas moravam, que a gente não, que as pessoas moravam provisoriamente, ou seja, por enquanto até construir. Depois foi surgindo as aldeias, tá? As aldeias, né, que as pessoas faziam e surgiam o quê? Casinhas perto das outras, tá? Casinha perto das outras e aí um ajudava o outro ali, né? Na construção, eu vou fazer minha casa hoje, amanhã você me ajuda, ou daqui um mês você vai e me ajuda a fazer ali. E aí criaram as aldeias, tá? Que era casinho simples que as pessoas começaram a construir. E aí, antes deles viverem, gente, como é que eu posso dizer? Em abrigos provisórios, que era a caverna, tá? Nas aldeias, as pessoas estavam mais seguras contra os ataques de animais ou de grupos rivais. Porque o que chega a ser esses grupos rivais? Grupos de outras aldeias, tá? Que geralmente iam para poder provocar, para poder pegar, roubar, né, as coisas de comer, essas coisas, tá? Tinha gente também que fazia o artesanato, né? O artesanato, lugares que surgiram, tipos aldeias, né? E outras construções, ó, temos aqui também, tá? Eu não vou falar tudo hoje e vou deixar um pouquinho mais para amanhã. Nós temos uma atividade, que eu não vou falar sobre as atividades. As cidades são criadas. As primeiras aldeias eram construídas próximas aos rios e lagos. Por quê? Porque ajudava na caça, né, e na pesca, né, e a água para eles tomarem, fazerem comida, essas coisas. Então, sempre as primeiras casas foram feitas aí, né, na beirada do rio, tá? Lugares que tem água para as pessoas consumirem, tá? E aí começou, né? As pessoas o quê? Praticaram o comércio devagar, né? Começou a trocar, né? Eu te dou uma galinha, você me dá aí uma verdura. E começaram eles negociarem assim, né? Uma com as outras, né? Nessa cidade. E aí, depois a necessidade foi crescendo mais, né? Cada vez as coisas vão, o quê? Melhorando, né? Não é assim com a gente? As coisas 10 anos atrás não são iguais às que são hoje. Muita coisa já mudou. E o início das cidades também era desse jeito, tá? Não existia moeda, dinheiro, as pessoas o quê? Iam trocando, fazendo trocas, né? Por meio de trocas. Tecido, leite, carne, essas coisas. Conforme as cidades foram aumentando, as casas foram aumentando, né? Novas ocupações. A agricultura foi muito importante, que foi a plantação. A agricultura quer dizer a plantação, a pecuária também, que é o que? A criação de animais, e o artesanato, né? Que era o que? Era feito de barro, as jarras, os potes, né? Foram começando a surgir. E aí o que? Começou a surgir as pequenas cidades, né? Aqui no nosso livro nós temos uma imagem aqui, ó. Então tem pessoas que estão na agricultura, ó, na pesca, né? Na criação dos animais. E assim foi o que? Surgindo, né? As cidades. As cidades foram criadas. E aí depois as cidades o quê? Foram se desenvolvendo, né? Ela começou o quê? A crescer,
né? Então, a gente sabe como que a nossa cidade era antigamente. Eu já dei um trabalho também sobre isso. Como que aumenta, como que era o nosso bairro ou a nossa cidade antigamente e como ela é agora, né? Foram construídos mais prédios. Cada vez as pessoas querem mais, né? Então, se eu tenho uma loja de sapatos, né, aqui, e aí você não gosta daquele, então você tem que ter variedades. Então você anda mais pra frente, tem outra loja de sapato, lojas de roupas. Aí começa o quê? O comércio, né? O comércio começa a crescer, a cidade começa a crescer e a população cada vez exige mais, cada vez quer mais, né? Então é a mesma coisa, igual a gente vai aqui no nosso bairro, na nossa cidade, a gente quer comprar um sofá e a gente acha que na nossa cidade não tem um sofá de qualidade. Aí as pessoas vão em outras cidades a comprar esse sofá em outras cidades. Então a gente o quê? Exige cada vez mais, a nossa cidade tem que o quê? Fazer com que a gente tenha, né? Mais e mais para poder satisfazer as nossas exigências, tá bom? Então nós temos aqui, para a gente fazer essas exigências, a gente também tem o quê? Não ter só o comércio, mas também ter as fábricas, né? Para construir, para poder fazer essas coisas que o comércio, né, faz pra gente. E aí, depois vem as primeiras cidades do Brasil. Então, nós sabemos que a nossa primeira cidade, né, no Brasil, ó, os povos indígenas foram os primeiros habitantes daqui do Brasil, atualmente formam o Brasil. A maior parte do grupo indígena vivia em aldeias, tá? Os índios viviam em aldeias. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, há mais de 500 anos atrás, né, eles fundaram os povoados e vilas, tá? A Vila São Vicente, ela foi a primeira vila fundada aqui no Brasil pelos portugueses, tá? Outras vilas foram criadas e com o tempo algumas cresceram e se tornaram cidades. Então a primeira vila que surgiu aqui, né, no Brasil foi a Vila São Vicente, tá bom? Salvador foi a primeira cidade que surgiu aqui no Brasil, tá? Foi a primeira cidade que surgiu no Brasil. Então, vila é uma coisa, cidade é outra. A vila é um começo da cidade. Então, chamava São Vicente, né? A vila foi a primeira vila e a primeira cidade foi Salvador, que foi no litoral, né? Eu já expliquei para vocês que litoral significa o quê? Aonde tem o mar, aonde tem a praia, tá bom? Depois centenas de pessoas vieram, ocuparam, né? Veio soldados, vieram funcionários, vieram os barbeiros, açougueiros. E aí o quê? Começou a construir e, né, começou a fazer a cidade. Depois, começou, né, a construir as igrejas e aí formou-se mesmo a cidade, né? Então eu vou parar por aqui, tá bom? Então esse é um pouquinho da nossa história, amanhã eu continuo, tá? Terça-feira eu continuo, acabo, para quarta-feira a gente, né, para quarta-feira a gente realizar a nossa primeira prova de história, ok? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho e queria dizer para vocês que eu estava morrendo de saudade, né? E que agora a gente vai pegar firme mesmo, né? Vamos ter folga só em feriados e até o final do ano. Vamos ver como que vai ficar a situação, né? Pra gente ver se a gente volta às nossas aulas presenciais, né? Vamos esperar aí as autoridades, né? Abrirem aí pra gente poder voltar, tá bom? Ó, beijo pra vocês, até logo, até mais tarde, e eu quero que vocês me mandam, tá? As atividades, e eu queria também que vocês, se tivessem algum tipo de dúvida, me perguntassem também sobre a prova, tá bom? Então, até amanhã.